Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Olá, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos amados, queridos, que vão ver esse vídeo neste momento. Hoje, domingo 7 de junho de 2020, nós ainda vivemos um período de pandemia, por isso se faz necessário essa gravação. E ficou, então, a nosso cargo, a nossa responsabilidade aqui de produzir esse material. Então eu espero que o Senhor nos oriente, nos dê capacidade, nos dê a alegria de poder transmitir a palavra dele por esse canal que os irmãos recebem agora. Eu quero convidá-los, antes de mais nada, para nós fazermos uma oração na presença do Senhor, que nós possamos entronizar na presença de Deus, que nós possamos buscar a graça e a beleza do Senhor agora. Curva sua cabeça, feche seus olhos, onde quer que você esteja, olhe o Senhor junto comigo. Bendito Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença agora, Pai, agradecemos pela bondade do Senhor em nos dar esse recurso, Pai, em nos dar, ó Deus, esse privilégio de poder falar em teu nome, Senhor, de poder explanar, Pai, as Santas Escrituras, ó Deus, através desse programa, Pai, através desse vídeo, Senhor, que chegará, Senhor, aos meus irmãos ao seu tempo, Senhor. Por favor, Pai, produza o impacto necessário na vida de cada um, Pai. É o que eu te peço nessa hora, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus queridos, nós, na manhã de hoje, eu quero meditar com vocês rapidamente um texto que está no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, né? Já estava ali na nossa introdução, um pouquinho antes do hino.
Então, no texto de Lucas, capítulo 5, nós vamos encontrar um trecho bastante conhecido, né, da igreja, que é o texto da pesca maravilhosa. Então, se você tem uma Bíblia aí perto de você, abra a sua Bíblia. Se você está com um dispositivo eletrônico, ligue a sua Bíblia. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor na manhã de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Nessa palavra nós encontramos uma cena bastante curiosa. Nós nos deparamos com alguns homens que tinham por profissão a pesca. Nós entendemos que Simão e seus companheiros eram pessoas que viviam disso, tinham isso como ofício, tinham isso como sua fonte de sustento, né? Sua renda vinha da pesca. E a cena aqui é bastante curiosa. Jesus caminha, né, à beira da praia, as multidões o seguem, provavelmente esperando que ele os desse alguma palavra. E ele então toma a decisão de pegar aqueles homens que estão ali à beira da praia lavando as suas redes após uma noite toda exaustiva, cansativa de pesca, e ele resolve entrar em um dos barcos, e o barco era o barco de Simão Pedro. Até aqui parece que tudo não passa de uma história normal, né, que poderia ser contada aí milhares de vezes sem nenhum impacto para a vida de ninguém. Mas quando nós percebemos o pano de fundo dessa história, algo me comove na manhã de hoje. Eu penso que a cena era um pouco diferente daquela que nós vemos literalmente na palavra de Deus. Então eu queria imaginar com você na manhã de hoje como seria essa cena. Se eu e você estivéssemos lá, se nós pudéssemos ser os proprietários daquele barco naquele momento, depois de uma noite inteira de pesca, certamente a única coisa que nós queríamos naquele momento é ir para casa, talvez tomar um banho quente, comer alguma coisa e cair numa cama e acordar só no final da tarde. Não fosse só o cansaço que se apoderava ali daqueles homens naquele momento, mas também nós temos que considerar a frustração, né, de ter passado uma noite inteira lançando redes, né, lançando rede ao escuro, provavelmente na calada da madrugada, com frio, sob risco, né, em meio ao mar, e esses homens voltam para casa sem nada, né, vão voltar para casa frustrados por ter gastado uma noite inteira de trabalho sem ter tido um aproveitamento. E aqui nós encontramos uma cena fantástica. Jesus pede para entrar no barco. Eu acho curioso que tenha sido o barco de Simão Pedro, que Simão Pedro parece que é um dos discípulos de Cristo que é apresentado como sendo um pouco intemperante, né? Era um pouco, vamos dizer assim, era um pouco estourado, né? De pavio curto,
mas naquele momento Simão age com muita benevolência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele permite que ele entre no barco, se afasta da praia, né, conforme o pedido de Cristo, mesmo ele estando ali cansado, ele estando talvez sobrecarregado com as suas atividades, ele atende à voz de Cristo e ele se afasta da praia, ele faz aquilo que tinha que ser feito naquele momento, né, como um bom piloto de barco. E eu creio que o sermão de Jesus também não foi um sermão assim tão curto, né? Ele demorou ali um determinado tempo pregando, né, falando para a multidão, e certamente o sermão de Cristo é um sermão maravilhoso, né, sem dúvida nenhuma. Pedro deve ter ouvido cada uma das palavras ali atentamente, assim como toda a multidão. Mas chega um momento em que Jesus encerra aquele sermão, talvez fazendo uma oração, talvez despedindo a multidão, e ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos pescar? E eu imagino que já tinha amanhecido o dia, já era por volta aí de umas, né, no meio da manhã, não vamos chutar aqui a hora para não correr o risco de cometer nenhuma heresia, mas vamos pensar assim que já tinha se passado bastante tempo desde que amanhecer o dia. E o Pedro, naquele momento, o Pedro tem um comportamento que talvez fosse um comportamento que eu e você teríamos. E que comportamento seria esse? É o de pensar que nós somos capazes de entender tudo daquilo que nós conhecemos, né? Então eu imagino assim que o Pedro naquele momento ele deve ter olhado para Cristo assim com uma certa desconfiança, né? Ele não estava querendo ali ser, digamos assim, não estava querendo ser mal educado, ele queria tratar bem o seu hóspede ali naquele momento no barco, mas Pedro com certeza deve ter pensado aquilo que eu e você pensaríamos diante de uma situação dessa. E o que nós pensaríamos diante de uma situação dessa? Se você é pescador, se você entende disso, se você conhece profundamente todos os segredos da pesca, não vai ser um carpinteiro que vai chegar e vai dizer para você o momento que você deve pescar. Imagine você como profissional agora, se Jesus chegasse e dissesse assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos dirigir, vamos costurar, vamos limpar a casa, vamos dar aulas, vamos fazer coisas. E talvez você e eu pensássemos assim: poxa, mas não tem muito sentido fazer isso agora. Eu passei a noite inteira fazendo isso e não consegui ter êxito. Por que agora o Senhor quer fazer isso? Queridos, eu queria que você pensasse na manhã de hoje um pouquinho sobre isso. Ali naquela cena estavam 4 homens, agora, depois de terem lançado as redes, estavam 4 homens apavorados com a quantidade de peixe que tinham pego. Pedro certamente, por uma questão de educação naquele momento, por uma questão de respeito à presença de Cristo, ele decide colocar o barco em movimento e ir até alto mar para jogar as redes novamente. Muitas vezes você e eu enfrentamos situações em que nós não estamos dispostos a fazer aquilo que Deus está nos pedindo para fazer. Nós estamos até cansados, nós estamos sobrecarregados, nós nem acreditamos que isso vai funcionar de verdade, mas eu quero dizer para você que este é o momento exato de nós obedecermos a palavra do Senhor, de que a nossa motivação seja a palavra de Deus em todo momento. Ainda que nós não tenhamos esperança, ainda que de alguma maneira isso fique para nós com um gosto ruim, né? Eu quero imaginar que Pedro talvez tenha ido para lá até rancoroso, até resmungando dentro de seu coração, que ele estava: vou perder meu tempo, né, em remar esse barco até lá. E quando ele se depara com aquela pesca, ele tem uma surpresa fantástica. E Pedro descobre 2 coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira coisa que Pedro descobriu é quem era o homem que estava no barco com ele. E talvez eu e você, lendo esse texto, também tenhamos descoberto quem era o homem que estava no barco com Pedro. Mas a segunda coisa que Pedro descobriu é mais importante do que essa ainda. Pedro descobriu quem era ele naquele momento. E descobrir quem somos nós diante da palavra de Deus muitas vezes é mais impactante do que saber até quem é o próprio Deus.
Porque quando nós descobrimos quem nós somos, nós nos deparamos com seres que vivem o tempo todo dizendo para Deus aquilo que ele é capaz ou não é capaz de fazer. Pedro certamente naquela hora estava dizendo para Cristo que Cristo não era capaz de pescar, que a expertise da pesca não estava com Cristo, estava com ele, Pedro. Mas Deus ignora toda a condição humana. Quando Deus deseja fazer algo, Ele vai fazer, queridos, independente da minha e da tua vontade, independente da minha e da tua fé, independente do meu e do teu querer. Quando Deus determina alguma coisa, Ele vai fazer. E isso inclui cada um de nós. Mas é importante que nós saibamos que muitas vezes a nossa dificuldade em entender os planos de Deus, nós acabamos fazendo o que Pedro fez naquela hora, dizendo para Deus o que ele não é capaz de fazer nesse momento. Mas não há nada impossível para o Senhor. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele entra no barco de Pedro, e quando ele entra no barco de Pedro, as coisas acontecem. Talvez, meu irmão, minha irmã, o que nós estejamos precisando hoje, a necessidade que nós temos hoje, é de deixar que o Senhor entre no nosso barco. É de deixar que o Senhor guie a nossa pescaria. Deus, naquele momento, através de Cristo, estava ensinando para Pedro que a partir do momento que Pedro deixasse que ele o ensinasse a pescar, ele ensinaria a ele como viver. E o final desse texto, o final desses versículos que nós lemos, versículo 11, diz assim que depois que tudo isso aconteceu, tal era a maravilha que estava na vida desses homens, que eles decidiram deixar tudo e seguirem a Cristo. Nada mais fazia diferença. Nada mais era tão importante do que realmente estar na presença do Nazareno. Pedro até tentou, por alguns momentos, dizer para Cristo: olha, Senhor, se afasta de mim, porque o Senhor é grande demais, o Senhor é maravilhoso demais, eu sou pecador demais. Mas Cristo diz: olha, fica tranquilo, meu querido, porque a partir de agora eu vou ensinar para você muito mais do que lançar redes. Eu vou ensinar para você a pescar pessoas. Eu vou ensinar para você a salvar vidas humanas. Eu vou ensinar para você como vale a luta pela palavra do Senhor, pelo Evangelho sendo pregado. E talvez nessa manhã, eu não sei para quem eu estou falando nesse momento, mas eu tenho certeza plena de que a mensagem do Senhor é a mesma para você. Deixa Deus entrar no teu barco. Deixa Ele guiar a sua pescaria. Deixa Ele tomar conta daquilo que você considera ser o especialista. E quando Deus passar a ser o especialista naquilo que você se considera bom, você vai aprender coisas novas. Você vai aprender que quando Ele está no barco, a pesca sempre é bem sucedida. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que o dia de hoje seja um dia diferente na tua vida. Seja um dia em que você estará disposto a se colocar na presença do Senhor. E quando se colocar na presença do Senhor, que você entenda que a graça de Cristo, ela é libertadora, ela é arrebatadora, ela é restauradora acima de tudo. E não importa o tamanho do problema que nós tenhamos, não importa a dificuldade que nós tenhamos, o que importa é realmente o plano de Deus se cumprir na minha e na tua vida. Vamos orar mais uma vez? Precioso Senhor, nós agradecemos, Pai, porque de uma forma muito especial nós podemos entender que o Senhor no nosso barco faz toda a diferença. Então, querido Deus, por favor, administra aquilo que nós não sabemos como administrar. Cuida de nós, Senhor, nesses momentos em que nós achamos que sabemos o que fazer, Pai. Por favor, nos ensina, Senhor, qual é o caminho correto, Pai. Acende, Senhor, uma luz, Senhor, um farol, Senhor, na nossa vida, para que nós possamos nos guiar através da Tua palavra, Senhor, através daquilo que o Senhor é, por todos os dias da nossa vida. Abençoa meus irmãos e irmãs, Pai, que estão vendo esse material agora, Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando a vida daqueles que precisam, Senhor. Possa estar renovando o seu contrato, Pai, com todos aqueles, ó Pai, que fazem parte da Tua igreja. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, tenham um ótimo dia na presença do Senhor. Que a graça de Cristo ilumine a sua casa. Nos vemos no nosso próximo encontro com a graça de Deus.